Olá, amigos e amigas ouvintes do Dicotomia Podcast. Espero que estejam bem, sobrevivendo ao isolamento social. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje falaremos sobre a relação do México com os Estados Unidos no tema da migração, como ela se configura como uma pauta de segurança reforçada por meio do discurso no período de 2015 a 2020, e como que a imagem do povo mexicano foi caracterizada como uma ameaça para o estadunidense, deixando claro que não falaremos das ações em si do governo, como a da construção do muro. Será mais sobre as questões simbólicas que isso traz. Será uma reflexão sobre os artifícios discursivos utilizados pelo governo Trump para passar uma imagem do mexicano como inimigo. Se introduzam, por favor, Paula e Rafaela. A dupla dinâmica aqui presente mais uma vez. Olá, galera! Olá, pessoal! E só para dizer que o Dicotomia não dá ponto sem nó. E como vocês podem perceber, o nosso episódio anterior era sobre fronteiras. E o que lembra fronteiras? Fluxos migratórios. A frase ficou estranha, mas acho que deu para entender. Só para lembrar que esse debate, o debate da securitização, o debate da segurança de fronteira nos Estados Unidos em relação ao México é uma coisa centenária, né? Então a gente não está primando aqui que é um debate, uma coisa que foi introduzida pelo governo Trump. Foi algo que, de fato, tomou uma cara nova nesse período. Ele ressurgiu com o governo Trump. Então, só para deixar isso bem claro, para não parecer que foi uma novidade, uma grande novidade, né? Nossa, inventou a roda. Mas, né, nada de novo sob o sol. E assim, a gente vai analisar rapidamente esse período de 2015 e 2020. Então, dada essa parte histórica, momento, corte temporal, a gente achou que seria interessante para a compreensão desse período a gente observar a questão dos fluxos migratórios do México para os Estados Unidos a partir de uma ideia, por exemplo, da Escola de Copenhague. Mas, nossa, Paula, esse podcast não é para quem não sabe nada de RI. Você vem falar de Escola de Copenhague? Como assim? Máquina de chocolate? Instrumento de lavagem de dinheiro? Não sei, mas hoje a gente vai falar de relações internacionais e Escola de Copenhague. Não se preocupe, a gente vai dar uma explicadinha, tentando ser legal e não tão prolixo assim. Mas, para falar de Escola de Copenhague, a gente tem que falar do Busan et al. E sobre a questão da segurança. Então, para fazer de uma forma bem clara, quando a gente fala de segurança, relações internacionais, etc., para o Barry Busan, a segurança seria ligada à questão da sobrevivência. E isso é muito importante para a gente perceber toda a narrativa e todo o discurso que vai ser construído nessa história dos Estados Unidos. Então, entender essa questão da relação entre segurança e sobrevivência é muito importante, porque, como apontam os atores, ao identificarmos essa relação entre segurança e sobrevivência, nós podemos perceber que existiria uma identificação de ameaças existenciais e um objeto. Então, um objeto que está sendo ameaçado, a questão da sobrevivência, né, a vida dele. E que essa natureza especial das ameaças justificaria o uso de medidas extraordinárias para enfrentá-las. Então, se a minha vida está sendo posta em risco, eu vou fazer uma coisa mais do que o normal para tentar me proteger. Então, quando a gente fala de segurança, já é declarada uma situação de emergência. Quando se fala, quando você diz assim, tal tópico é um tópico de segurança. Então, esse assunto vai se encaixar numa questão de emergência. Quando a gente fala que o fluxo migratório entra no debate de segurança nacional, então essa é uma situação que tem que ser lidada de uma forma emergencial, com a questão da sobrevivência, porque sua vida está sendo posta em risco, então você tem que estar alerta, você tem que fazer medidas excepcionais para lidar com aquilo. Então, quando você nomeia algo dentro de uma pauta de segurança, como, por exemplo, um representante estatal como Trump, ele declararia essa condição de emergência, reivindicando, assim, o direito de fazer qualquer coisa, utilizar de quaisquer meios necessários para bloquear o desenvolvimento do ameaçador. Por isso, quando a gente fala sobre a questão de segurança, a gente vai falar também sobre o processo de securitização, que é ligado a todo esse movimento dos fluxos migratórios. Então, assim como o Busan et al. Explica, segurança é um movimento que leva a política para além das regras estabelecidas do jogo e enquadra a questão como um tipo especial de política ou acima da política. Então, a securitização, portanto, pode ser vista como uma versão extrema da politização. Assim como a questão securitizada, ela se apresenta como uma ameaça existencial. Então, quando ela se mostra como uma ameaça existencial, é exigido
que medidas emergenciais sejam feitas e elas acabam sendo justificadas. Então, você consegue justificar, através dessa percepção de ameaça, a utilização de ações fora dos limites normais do procedimento político. Por essa razão, como apontado pelos próprios autores, o Buzan et al., a maneira de se estudar a questão da securitização seria através do estudo do discurso, que é o que a gente vai falar basicamente nesse episódio, e também quando você pensa na questão do pós-estruturalismo, que Enio vai falar de alguma maneira nesse episódio, vai dar tudo certo. Mas o que a gente quer frisar aqui é a importância desse discurso. Por quê? Os discursos, eles têm a condição de gerar um convencimento da ameaça. E é isso que a gente quer falar aqui quando fala sobre a questão dos fluxos migratórios. Vocês podem perceber em muitos lugares que você fala assim, que o imigrante, ele não é um perigo para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que você vê no discurso do Trump dizendo que os imigrantes eram ladrões, eram traficantes, eram pessoas ruins, que eles se distinguiam do estadunidense, que era uma pessoa de bem. Então, o que importa mesmo quando a gente faz essa análise do processo de securitização e de encaixar alguma coisa dentro de uma pauta de segurança é a percepção desse discurso mesmo, do convencimento de que aquilo é uma ameaça. Só para dar um exemplo aqui, para ver se dá para encaixar melhor em quem está escutando, vamos pensar nas pessoas que estão nesse episódio. Eu, Enio e Rafaela, ok? Então eu digo assim para Rafaela que Enio fez alguma coisa contra mim, ele atentou contra mim. Mentira. E eu digo que para mim, Enio é uma figura ameaçadora. Só que o que acontece? A grande questão aqui, para eu legitimar ações que extrapolem a realidade, é eu falar para Rafaela que ele me machucou e ela se convencer disso. Então, eu tenho que justificar, eu tenho que dizer para ela, olha, Rafaela, ele fez coisas horríveis comigo e ele é uma ameaça. Mas não importa realmente se é uma ameaça ou não. O que importa aqui é eu convencer a Rafaela de que ele é uma ameaça. A ameaça real em si não importa. Não importa se Enio realmente me machucou ou fez uma coisa comigo. O que importa é eu convencer a Rafaela que Enio é uma ameaça. Para assim eu fazer coisas com Enio que passem do normal, entendeu? Eu vou lá, acabo com ele. Por quê? Porque ele é uma ameaça para mim. Isso que importa. Então, quando a gente identifica no discurso essa questão do imigrante como inimigo, mais justificáveis seriam as ações emergenciais e excepcionais contra ele, a fim de assegurar a nossa sobrevivência. Então, se você lembrar de Schmitt, que é bem famoso, né? Ele explica que a contraposição política é a contraposição mais intensa e extrema. E toda dicotomia, ela mesma, toda dicotomia concreta, é tão mais política quanto mais ela se aproxima do ponto mais extremo, ou seja, do agrupamento do inimigo e do amigo. Entender o outro como inimigo é entender que sua presença é ameaçadora, e já que o conceito de inimigo é aquele que corresponderia, eventualmente, em um cenário de combate. Então, dessa forma, recorrer à utilização de medidas excepcionais para combater esse inimigo se tornaria necessário, se justificaria, já que ele pode atentar contra a minha vida, pode me matar, acabar comigo, então vamos lá, devemos proteger-nos. Exato. Então, Enio, eu já falei demais aqui. Você quer falar também? Porque quem fala também de discurso é o pessoal pós-estruturalista, né? E aí você dá aquela explicação que eu volto para a questão depois da securitização, qualquer coisa se precisar. Então, né, gente? Então, vou tentar aqui, agora que eu já fui acusado, já caíram, Rafaela caiu na balela aí, de Paula. Caiu na balela. Pois é, caiu, já foi O destruído. que importa é o discurso. Já tô colocado como o outro da situação, olha aí. E o discurso da Paula fez toda essa construção de me criar como um inimigo. Então eu vou aqui me defender, né? Mas enfim, o pós-estruturalismo é uma corrente das relações internacionais baseada principalmente nos estudos pós-estruturalista filosófico, da filosofia da linguagem, e nos filósofos como Michel Foucault e Jacques Derrida, né? O pós-estruturalismo... Eita, meu Deus, vai ser difícil falar esse nome várias vezes. O pós-estruturalismo é uma corrente que ela vê um poder maior na linguagem, o poder no discurso. O que é que a gente entende de discurso, que Paula já falou, de como que ela precisa, por exemplo, quando ela identifica uma situação que deve ser tratada como uma situação de segurança, como é que ela convence isso? É através do discurso. E o discurso, o pós-estruturalismo entende como uma ação que produz um significado real por meio da linguagem, seja ela oral ou escrita. Então, é o poder discursivo, é a prática discursiva que tem um poder
na realidade em si. Seria exatamente o que Paula falou, ela criar uma narrativa sobre mim e a partir dessa narrativa criada vem a ação que é fazer alguma coisa comigo. Então seria basicamente isso. Esse é o poder discursivo que é tratado no pós-estruturalismo. Enfim, o pós-estruturalismo, como eu já disse, um pouco da questão do outro, ele traz como que essa prática discursiva, ela quando reproduzida na questão da identidade, sempre é naquela dicotomia que a gente já falou várias vezes em alguns episódios anteriores. Pois é, da questão do quê? Do eu e do outro. O outro quer dizer, o outro sempre é algo que eu não sou. O outro é sempre aquilo que eu não sou, é o errado, é o diferente de mim. Eu sou o bom, sou o pacífico, sou o civilizado, sou o democrático e o outro não. O outro é o bárbaro, o outro é o ameaçador, é aquele que deve ser, por vezes, civilizado. E o pós-estruturalismo entende isso, né? Há esse afastamento, mas que não é simplesmente um afastamento de signos e significados de um e de outro. Há uma relação de constituição, ou seja, tem que ter uma relação entre os dois, é um processo dialético de identificação. Só quando o eu encontra o outro que dá para fazer essa identificação clara de que um é o bom e o outro é ruim. E é isso que ocorre basicamente com os Estados Unidos e o México, né? Que você vê, os Estados Unidos tem essa questão de todo um essencialismo do que Estados Unidos é o povo escolhido por Deus, sei lá, é o povo democrático, não sei o quê. E o mexicano vai chegar lá, é o pessoal que não é civilizado e que está colocando em risco tudo aquilo que os Estados Unidos é. Então é esse o eu ameaçado e o outro ameaçador, que no caso o ameaçado dos Estados Unidos e o ameaçador vai ser o México. E é mais ou menos isso que dá para falar do pós-estruturalismo, porque se fosse aprofundar, vai dar muito pano para manga e eu vou acabar me enrolando uma parte. Então é melhor pegar a ideia geral. Eu acho que deu para entender assim essa questão geral do pós-estruturalismo, porque é uma coisa que a gente já falou outras vezes, mas é basicamente isso assim que a gente vai tratar, vai pegar para falar sobre o tema do episódio, que é das relações México e Estados Unidos. Se tiver mais alguma coisa, eu posso retomar outro momento. Eu acho interessante pra gente, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas nessa questão da Hansen que ela traz do pós-estruturalismo, é que também existe a questão de vários outros, de existirem vários tipos de outros. E acho que é interessante a gente citar isso, porque quando a gente vai ver textos sobre, por exemplo, a relação dos Estados Unidos com o México e a relação dos Estados Unidos com países do Oriente Médio depois do 11 de setembro, você consegue enxergar que os dois são outros, tanto os mexicanos quanto os muçulmanos. Mas eles têm algumas características diferentes. Então, a percepção da ameaça do mexicano é uma ameaça diferente da ameaça daquele que é muçulmano. Ambos são outros, mas eles têm graus distintos de diferença. Mas ainda assim é uma relação que é do eu e do outro em dois cenários diferentes. Mas a partir do que a gente acabou citando aqui, a gente queria destacar, né, que o discurso se mostra importante para a questão da segurança e do processo de securitização, já que ele consegue provocar efeitos para além das ações que pode empreender. Ou seja, ele consegue reverberar e gerar convencimento na construção da questão da migração de latinos como a questão de segurança nacional, capaz de levar a possíveis ações excepcionais, como eu acabei citando anteriormente. E por isso, a gente percebe não só a importância do discurso, mas também a importância de se observar a posição de autoridade do interlocutor. Quando a gente fala sobre esse ano 2015 a 2020, a gente percebe a figura do Trump, que teve no seu papel, primeiro de candidato e depois de presidente, uma autoridade muito importante. Ele tem a capacidade de apresentar algumas questões como pautas importantes, e nesse caso de apresentar certas pautas como pautas de segurança nacional. E assim ele fez. E Rafaela vai explicar mais sobre isso, que o babado é forte. Pois é, como Paula falou, é algo que vem desde Trump ser eleito, né? Vem desde ali 2015 e tal, quando ele ainda estava na sua campanha eleitoral. Ali ele já falava de um muro, né? Que ele queria construir um muro ali entre México e Estados Unidos para Grande e bonito. Aquele muro famoso que a gente vai falar depois, que nem chegou a ser construído totalmente mesmo, mas o que a gente viu foi a construção de um outro muro, que a gente vai falar já já qual foi. E nesses discursos de Trump, né, na sua retórica, em muitos momentos a gente teve uma contradição, porque como Paula já falou aqui antes, ele tinha muitas palavras, ele proferia muitas ofensas em relação aos mexicanos, mas também a outros latino-americanos, né, dizendo que
eles eram traficantes de drogas, né, estupradores, enfim, tudo que tem de ruim ele falava, né, dessas pessoas. Só que aí a gente viu que quando ele estava ali em 2015, na sua campanha eleitoral, ele viajou para o México, né? E aí a gente vê uma outra face desse discurso, dessa retórica de Trump na época. Quando ele viajou para o México, ele, quando estava ali envolto de mexicanos, ele, na verdade, falou que os mexicanos eram pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, né, espetaculares. Contradizendo um pouco tudo que ele falava quando estava entre os seus, né, entre os seus apoiadores, os seus eleitores. Só que aí, enquanto ele falava isso, enquanto estava no México, né, para ver se conseguia algum apoio ali do governo mexicano, quando ele voltou para os Estados Unidos, né, para continuar os seus comícios e tal, ele usou palavras totalmente opostas, né? Ele retomou aquele antigo discurso de que o povo mexicano era de traficantes, pessoas ruins, pessoas, enfim, tudo de ruim que ele falava, né? Coisas bem xenofóbicas mesmo. We have people coming into the country or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. And we're taking them out of the country at a level and at a rate that's never happened before. Para ali como que inflamar a sua base, né? E ali é que ele falava do muro, que ele ia construir o muro, que ele ia fazer com que o México pagasse por ele. E aí a gente vê que tudo isso, quando ele foi ser realmente eleito, né, teve algumas coisas que realmente aconteceram, como, por exemplo, já eleito, né, em 2017, ele fechou algumas partes da fronteira dos Estados Unidos para alguns refugiados e imigrantes muçulmanos. Também, né, mais para frente, ele colocou fim à proteção a mais de 800 mil Dreamers, que são, como são chamados, filhos de imigrantes ilegais, né, majoritariamente latinos. Só que a gente também viu que, na mesma medida que ele fez essas ações que ele prometia, né, antes de ser eleito, ele não conseguiu fazer tudo, como, por exemplo, o muro. Em relação ao muro físico, né, Trump ele não conseguiu construí-lo 100%, né, só em algumas partes, mas, como eu tinha dito, ele conseguiu erguer um outro muro, que foi um muro simbólico. E esse foi construído dentro da sociedade estadunidense, fomentando ainda mais a xenofobia e preconceito, né, o ódio a imigrantes, né, principalmente mexicanos, em muitas manifestações de grupos radicais, né, racistas e neonazistas, mas também ali nas próprias relações sociais cotidianas mesmo, né, onde o preconceito ele se manifesta. E aí, com esse muro simbólico que foi realmente, que a gente viu que foi erguido, a gente pode remeter àquela ideia que Paula também já tinha citado, que o sucesso dessa securitização, ela não é necessariamente medidas concretas, né? A gente vê todas essas medidas concretas sendo realmente feitas, como seria o muro, né? Erguer 100% aquele muro. Mas, na verdade, o seu sucesso está nessa capacidade de esse discurso ganhar uma suficiente ressonância, né? Exercer certos efeitos naquela sociedade, né? Tudo isso sempre em relação ao que é posto como uma ameaça, né? Sendo uma ameaça real ou não. Eu lembrei de uma coisa aqui muito doida, que não sei se vocês já viram a série Parks and Recreation. Sim, conheço. Que nela tem duas cidades, né? São as cidades irmãs e que meio que se separaram. E elas se odeiam, que é Pawnee e Eagleton. E o que é que tem nessa cidade, para elas se dividirem tanto? É a construção disso, dessa questão tão simbólica que é um muro, que não é só físico, né? Igual a Rafaela falou. Há um muro entre as duas cidades para falar, olha, aqui tá Pawnee, que é a cidade dos ricos lá, e aqui tá Eagleton, Eagleton, que é a cidade dos ricos, né? A cidade toda bem desenvolvida, não sei o que, todos os parques limpos. E do outro lado tá Pawnee, que é a cidade lá toda suja, tem bichos, tem ataques de guaxinim, tá lá separada. Aí tem um muro que é para dividir bem esses dois lugares. E o que tem essa questão do muro dos Estados Unidos e do México, claro que é uma questão muito mais complexa, é isso.
E você faz uma divisão simbólica disso. Você está falando, olha, a gente é assim, igual, a gente é civilizado, a gente é a democracia, nós somos o povo, sei lá. É o povo de uma nação eleita por Deus, é esse excepcionalismo americano. E do outro lado está os mexicanos, né? O pessoal vai trazer drogas, vão roubar nossos empregos, né? Achei engraçado, porque lá no México ele fala que os mexicanos são tão trabalhadores, né? Deve ser que depois eles falam, eles são tão trabalhadores que vão querer roubar até os nossos empregos. Mas enfim, era isso que eu lembrei dessa questão do muro. Trabalhadores que trabalham no prédio da Pois é. Trump Tower. Vocês já viram? É muito isso. Mas é muito isso que Enio falou, né? Essa coisa da identidade, né? Uma identidade nacional. Que essa retórica de Trump, ela continha muito isso, né? É como se houvesse uma securitização da própria identidade nacional, do que é ser norte-americano, no caso, o que é ser um cidadão dos Estados Unidos da América. Então, com essas medidas mais duras em relação a imigrantes, né, mexicanos, latinos, era como se Trump quisesse resguardar o que é ser dos Estados Unidos. E dentro desses fatores, né, que Trump colocava, como o Enio falou, né, eles querem roubar os nossos empregos. Dentre essas justificativas, né, pensar nesse futuro de uma identidade nacional estava em pauta realmente. E dessa forma, não só uma coisa de influência cultural dos mexicanos dentro daquela sociedade dos Estados Unidos, né, mas também algo que de segurança nacional mesmo, como a gente falou aqui, né, de drogas, né, contra drogas, terrorismo, né, e também o próprio desemprego. We're going to have strong, incredible borders. We're going to build a wall. It's going to be built. It's not even, believe it or not, it's not even a difficult thing to do. E levando em conta isso que Enio falou e que Rafa falou sobre identidade e a questão econômica, eu lembrei do que levanta o Busan et al. Sobre a relação das 5 dimensões da segurança, que seriam elas o setor militar, o setor ambiental, o setor econômico, o setor político e o setor societal. Então, eu vou só focar na questão do setor econômico e no do setor societal, porque eu vou pegar as falas dos meus queridos amigos. Mas para você que não sabe muito bem, ou que está entrando agora nisso, a questão que tange o setor econômico está ligada à segurança econômica, que diria respeito ao acesso a recursos, finanças, mercadorias, mercados necessários para ter um nível aceitável de bem-estar. Então, quando você pensa nessa questão dos mexicanos, como já dito várias vezes, eles ameaçariam a segurança econômica dos estadunidenses, daqueles que moram lá. Eles ficariam sem emprego, eles viveriam de uma forma pior. Até a gente ainda pode falar no episódio sobre o NAFTA, mas também é citada essa questão econômica com relação ao México no NAFTA, mas não só com os mexicanos, mas do próprio país México em si. E sobre a questão da segurança societal, a gente fala sobre essa ideia de proteção de identidades sociais, construídas contra a ação de um outro, que seria um potencial degradador, destruidor desses padrões de língua, cultura, identidade nacional dessa sociedade. Então a gente vê aqueles vídeos do pessoal falando espanhol nos Estados Unidos e vem uma pessoa dizendo, fale inglês, você está nos Estados Unidos, ou a minha cultura vai ser corrompida pela cultura dos latinos e todas essas coisas. Então a gente pode ver que a questão da segurança não está só na arma de um país chegar para o outro, botar uma bomba, um míssil e dizer, olha, eu vou atirar nos seus cidadãos. Mas existem outros tipos de segurança que também são abordados, tanto a segurança econômica quanto a segurança da identidade daquela população, se ela vai ser perdida, se ela vai ser deturpada e todos esses etc. Sim, é impressionante como que você vê que é uma coisa que não reflete só nas ações do governo, né? Porque a Hansen mesmo diz que a política externa, a política de segurança, ela se constrói a partir de uma representação de uma ameaça, né? Paula falou um pouco disso. Só quando você identifica uma ameaça que você cria a sua política, a política externa meio que se define, ou a política de segurança se define, né? Uma questão discursiva, política, relacional e social. Leva todas essas características. Mas o que vai além disso é como isso reflete na sociedade, como que esse discurso acaba sendo incorporado e acaba sendo reproduzido e reproduzido e reproduzido. Vai passando por anos isso. E não é um processo que é fácil de escapar, né? Porque vai estar introjetado, aí vai cair nisso.
que Paula falou, vai ter alguém nos Estados Unidos falando uma língua, não necessariamente precisa ser o espanhol, mas preferencialmente, e eles vão chegar e vão, sei lá, vai hostilizar a pessoa e vai falar que eles estão corrompendo aquilo que eles têm de melhor, estão corrompendo a sua identidade. Eu já vi em alguns textos, eu acho que no texto de Yasha Monk sobre o povo contra a democracia, que boa parte dos americanos acreditam que a língua inglesa, o inglês falado nos Estados Unidos, não é tão puro, justamente por conta desse contato com os povos mexicanos e centro-americanos. Mesmo os Estados Unidos sendo fundado como uma nação multiétnica, né? Com essa penetração dessa população, desses povos, acabou que corrompendo essa identidade, a língua inglesa, né? Aí você vê como é que isso se constrói, acaba tendo esse tipo de teoria nesse sentido. É tão, assim, doido mesmo a gente pensar que essa coisa dessa securitização da identidade nacional chega a tal ponto que Trump, em algum momento, não sei se foi 2018 ou logo em 2019, a gente via, assim, todos os dias, quando a gente via jornal, a gente via que tinham certas denúncias, né, de imigrantes que eram ali presos e viviam dentro de celas, né, em coisas assim, algo bem subhumano mesmo, né, degradante. Então, chega a tal ponto que fere direitos humanos, tudo para resguardar essa identidade nacional, essa segurança nacional a todo preço, né? Então, é interessante a gente pensar nesses extremos que toda essa questão de securitização ela pode atingir, né? Mesmo que Trump não tenha realmente finalizado esse projeto, né, que ele idealizou, tudo isso foi uma forte característica da sua gestão, né? É tanto que quando a gente pensa em Donald Trump, a gente pensa no muro que nem foi realmente construído. Em tom de ameaça, Trump também se dirigiu ao México. Ele disse que esse tema, a imigração, é muito mais importante para ele do que o comércio e acordos fechados com o país vizinho. Então, com isso, os seus apoiadores e também os seus opositores entendem que o maior objetivo dele era manter essa securitização da identidade norte-americana por meio desse fortalecimento de uma política anti-imigratória dos Estados Unidos. E esse tipo de política foi demonstrado durante os anos Trump, como eu falei agora, quando superaram recordes de prisões de pessoas imigrantes nas suas fronteiras e com inúmeras denúncias de violação dos direitos humanos nesses centros de detenção entre o México e entre os Estados Unidos. E é isso, galera. Só lembrando que a gente falou do México especificamente, porque o México também é o lugar de entrada de muitos outros latino-americanos para os Estados Unidos. Então, muitos centro-americanos vão para o México para entrar na fronteira dos Estados Unidos. Até é uma questão que o próprio México conversa com os Estados Unidos sobre a entrada desses outros imigrantes que não são os mexicanos. Mas espero que tenha sido um pouco esclarecedor para você que nos escutou, para você que já gosta de RI e para você também que não gosta de RI. Então, agora vamos passar para as recomendações dos nossos dicotômicos. Vai lá, Enio, começa com você. Então, gente, eu vou indicar um livrozinho que eu tenho que fala sobre o México, como que se compõe basicamente a sociedade mexicana, como é que fala um pouco dessa relação com os Estados Unidos, que é um livro da editora Elefante, é um livro organizado pelos professores a Fabiana Dessotti, o Fábio Luiz Barbosa dos Santos e a Marcela Franzoni. É o livro chamado México e os Desafios do Progressismo Tardio. É um livro bem rápidozinho assim de ler, ele é composto por vários capítulos pequenos que em forma de perguntas, e as perguntas são respondidas dentro do capítulo. É uma linguagem bem fácil de compreender e vale a pena conferir. Rafaela, a sua recomendação? Eu vou aqui indicar um filme que vai ser lançado agora no início de junho, lá nos Estados Unidos, que foi inspirado por um musical da Broadway, né? Que se chama In the Heights, que conta... In the Heights. Fala aí, nossa musicista, né? Cantando, dando uma palhinha pra gente. Mas ele conta uma história muito bonita, né? De um grupo de pessoas latino-americanas em um bairro que só tem latinos lá em Nova York, se não me engano. E aí o filme, né, trata de outras questões, mas ele pode
servir para você refletir um pouco mais sobre essas tantas relações entre latino-americanos, né, não só mexicanos, com a sociedade estadunidense. É isso aí. E a minha indicação não vai ser exatamente sobre o México. Eu falei nos bastidores que eu ia dar várias indicações, mas eu vou dar uma que não fala sobre o México, mas fala sobre securitização, que é o texto da nossa professora Bárbara Mota, intitulado Securitização e Política de Exceção: o excepcionalismo internacionalista norte-americano na Segunda Guerra do Iraque. Não fala sobre o México, mas fala coisas muito interessantes sobre o processo de securitização. É bom dar uma lida, porque dá uma resumida bem legal. E lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, é o @dicotomia_cast. A gente se vê no próximo episódio, que talvez não fale sobre os Estados Unidos. Então, grande abraço a todos e tchau! Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.